Só bem-vindos ao meu canal, e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 94, o plutônio. Esse elemento está localizado no sétimo período da tabela periódica e no grupo dos metais actinídeos. O plutônio foi sintetizado pela primeira vez no ano de 1940 na Universidade da Califórnia, em Berkeley, por um time liderado por Glenn Seaborg e Edwin Macmillan. E nessa síntese foi irradiada uma amostra de urânio-238 com deutério, ou seja, um isótopo de hidrogênio que contém também um nêutron. E foi, então, primeiramente sintetizado o netúnio-238, que, por decaimento de beta- se tornou o plutônio-238. Os resultados dessa descoberta não foram publicados até o final da Segunda Guerra Mundial, pois já se imaginava que o plutônio teria um excelente potencial bélico, digamos assim, que foi então explorado durante a Segunda Guerra Mundial e que, no caso do plutônio, culminou com o desenvolvimento da bomba chamada Fat Man, que continha o isótopo de plutônio 239 e que foi detonada em Nagasaki, no Japão, no dia 9 de agosto de 1945, matando milhares de pessoas. Em relação à nomeação do elemento químico de número atômico 94, os pesquisadores californianos acharam conveniente que ele se chamasse plutônio, porque já havia o urânio e já havia o netúnio antes dele. E então, seguindo a ordem, nós temos o plutônio, em homenagem ao planeta anão Plutão, que por sua vez é nomeado em homenagem ao deus da mitologia grega e romana. Bom, agora sobre o elemento em si, o plutônio é um elemento muito interessante porque ele tem 6 alótropos só por variação da temperatura, ou seja, 6 estruturas, 6 maneiras diferentes com que os átomos de plutônio podem se arranjar no espaço. E essas diferentes estruturas têm diferentes características. Uma delas é a densidade, que no caso do plutônio varia de 19,86 gramas por centímetro cúbico até 16 gramas por centímetro cúbico. No caso do plutônio, a estrutura que é estável em temperatura ambiente é a estrutura alfa, porém ela é muito quebradiça e seria muito difícil trabalhar com plutônio só com essa estrutura. Então, esquentando, você obtém o alótropo beta, mais ou menos a 100 graus Celsius, que é um alótropo muito mais maleável. E você também pode obter estruturas mais fáceis de serem trabalhadas, fazendo ligas do plutônio com outros metais. A mais famosa delas é a liga de plutônio com o gálio. Além disso, aumentando a pressão, você obtém um sétimo alótropo do plutônio, uma sétima estrutura cristalina, e um fato interessante é que o plutônio tem um ponto de fusão extremamente baixo em comparação com os demais actinídeos, 640 graus Celsius, e um ponto de ebulição extremamente alto, 3.228 graus Celsius. E ao contrário dos demais metais, o plutônio não conduz bem o calor e a eletricidade. São conhecidos 20 isótopos do plutônio, o mais estável deles é o plutônio 244, que tem uma meia-vida de 80,8 milhões de anos, mas o isótopo mais comum é o plutônio 239, que tem uma meia-vida de 24.110 anos. E o plutônio 239 é muito importante porque ele é altamente físsil, ou seja, ele é capaz de sustentar uma reação nuclear em cadeia de fissão. Ou seja, quando você tem lá o seu plutônio 239 e vem lá um nêutron, aquele plutônio 239 se transforma em plutônio 240, que sofre a fissão nuclear, liberando vários nêutrons, além de muita energia, e aqueles nêutrons vão então atacar os outros átomos de plutônio 239, que também vão liberar muita energia e nêutrons. Assim, você cria uma reação em cadeia que libera muita energia e é o princípio da bomba atômica. Outros isótopos importantes são o plutônio 238 e o plutônio 241, que decai para o ameriço 241. Agora, sobre as características químicas do plutônio, elas também são bastante interessantes. O plutônio ele tem 4 estados de oxidação principais em solução aquosa, que são o mais 3, o mais 4, o mais 5 e o mais 6. Eles têm diferentes cores, dependendo da concentração e também dependendo do ânion presente na solução. E os estados de oxidação mais 2 e mais 7 existem, mas são bastante raros. O plutônio é um metal que se oxida com facilidade e que se dissolve muito bem em ácidos. O composto mais comum do plutônio é o óxido 4 de plutônio, PuO2, e também são muito comuns os compostos do plutônio com os halogênios, na forma PuX3, onde o X é um dos halogênios. E o plutônio é um metal muito reativo. Uma prova disso é que o plutônio em pó e alguns outros compostos, como o óxido 3 de plutônio, PuO2O3, são pirofóricos, ou seja, eles pegam fogo espontaneamente. Isso é uma característica bem legal, mas não é muito prática. E é por isso que no transporte do plutônio, por exemplo, ele é
transportado em uma forma mais estável, geralmente na forma do óxido 4 de plutônio. O plutônio faz várias ligas metálicas, a principal delas, como eu já falei, é a liga de plutônio com gálio, mas uma liga também muito importante é a liga de plutônio com zircônio, que é utilizada como combustível nuclear. Agora, o plutônio não ocorre na natureza de maneira primordial, ou seja, aquele plutônio que se formou junto com a Terra já decaiu, já se transformou em outros elementos. O plutônio que existe hoje na natureza, ele provém de vários testes nucleares que foram feitos durante o século XX, e também eles são formados naturalmente quando, por exemplo, o urânio 238 sofre fissão espontânea. Nesse processo libera vários nêutrons e energia, e se aqueles nêutrons atingem mais urânio, ele pode decair por beta-, primeiro para o netúnio e depois para o plutônio. Bom, agora sobre as aplicações do plutônio, o plutônio 239 é utilizado em bombas nucleares e ele também pode ser utilizado como combustível nuclear. E ele vai ser utilizado na forma de combustível MOX, que é em inglês para Mixed Oxide, ou seja, o plutônio ali utilizado está na forma de um óxido, que é o dióxido de plutônio, e ele é misturado com o dióxido de urânio como combustível nuclear. Então, um outro isótopo que tem um uso é o plutônio 238, que é utilizado em geradores termoelétricos de radioisótopos, pelo fato de o plutônio 238 ser uma excelente fonte de energia térmica. Ele produz 560 watts por quilograma, então, de plutônio 238, e foi utilizado, por exemplo, na famosa sonda espacial Voyager, e em várias outras. E, inclusive, nos anos 70, houve uma experimentação com o plutônio 238 para o uso em marca-passos, aqui no coração, então para prover a energia para os marca-passos, mas isso não é mais utilizado hoje em dia, devido ao fato de o plutônio ser extremamente tóxico, não só pela sua radioatividade, pelo fato de que ele emite partículas alfa, por exemplo, que podem causar câncer, mas também pelo fato de o plutônio ser um metal pesado. Bom, pelo vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se você olhou até aqui é porque você gostou, então inscreva-se no canal, deixe seu like e obrigado, até a próxima!